Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meu nome é Isaac. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental na análise de circuitos elétricos, que são as respostas naturais e a um degrau de circuitos RLC. Se você já se perguntou como circuitos elétricos se dissipam ou armazenam energia ao longo do tempo, ou como eles mesmos respondem quando aplicamos uma fonte de tensão, esse vídeo, posteriormente, ele vai te ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Bom, os circuitos RLC, eles são amplamente usados em eletrônicos, telecomunicações e aparecem em filtros de sinais, como também osciladores e até mesmo sintonia de rádio. Ao longo dessa apresentação, vamos explorar esse assunto e também com exemplos práticos e resolver exercícios passo a passo. Bom, nisso é primordial a gente entender o que são os circuitos RLC, né? Bom, os circuitos RLC são nada mais nada menos que uma conjuntura em um circuito só de resistores, indutores e capacitores, onde os resistores eles vão limitar a corrente elétrica ali, os indutores eles armazenam energia magnética e os capacitores eles armazenam energia elétrica, né? Bom, para isso, vamos analisar os nossos tipos de casos, onde através desses circuitos a gente vai obter dois tipos de resposta, onde a resposta natural e a resposta forçada. Onde a natural ela acontece quando? A natural ela acontece quando não há fonte externa, e a forçada quando há fonte. Em resumo, é isso. Bem, também falando um pouco mais aqui sobre a resposta natural, a energia vem da carga inicial armazenada tanto no indutor quanto no capacitor, e essa energia é dissipada através da nossa resistência. E o circuito ele pode oscilar ou simplesmente diminuir a tensão corrente e até zerar. A resposta forçada, como eu disse, é como há algum tipo de corrente ou tensão vindo de uma fonte, né? E através disso, o circuito passa por um período de transitório. E nesse período pode haver oscilações ou um decaimento suave, dependendo dos valores de R e LC. Após um tempo, o circuito atinge um valor final estável regime permanente. Bom, frisando um pouco mais sobre essa parte de regime transitório e regime permanente, que vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse sistema de resposta forçada. Falando um pouco mais sobre a resposta natural, a gente pode imaginar aqui como um circuito, havendo só um resistor, um capacitor e um indutor, onde aplicando ali a lei da tensão de Kirchhoff, a gente pode chegar nessa equação característica das raízes e através de uma resolução de Bhaskara conseguimos chegar nessa equação aqui, onde a gente pode obter a resposta do circuito aplicando diretamente os valores de R, L e C. E frisando aqui os parâmetros fundamentais, onde eles vão falar um pouco mais sobre o comportamento do nosso circuito, onde a gente vai detalhar um pouco mais a fundo. E resumidamente, o circuito RLC ele vai ser em paralelo, ele só vai mudar que em série a gente trabalha com a corrente e em paralelo a gente trabalha com a tensão. Bom, a gente analisando um pouco mais a fundo sobre as respostas, ou seja, a resposta do nosso circuito, a gente pode obter até três respostas, ou seja, subamortecida, superamortecida e criticamente amortecida, onde ela vai ser a diferença ou igualdade do nosso fator de amortecimento e da nossa frequência natural. Bom, após a resposta do nosso circuito, ela pode ter até essas três caras aqui, três características, onde a subamortecida
ela vai ser a oscilação de amortecimento com redução gradual da amplitude, ou seja, ela vai ser quando o circuito oscila antes de se estabilizar. A criticamente amortecida vai ser o decaimento da exponencial de forma rápida sem oscilação, ou seja, quando o circuito retorna ao equilíbrio o mais rápido possível, sem oscilar. E por último, a nossa subamortecida ela vai ser o decaimento exponencial sem oscilação, ou seja, quando a resistência é alta, o circuito dissipa a energia rapidamente sem oscilação. Aqui a gente pode analisar um pouco mais sobre os comportamentos das nossas respostas. Bom, em seguida, a gente pode falar um pouco mais sobre o nosso circuito forçado, ou circuito RLC com fonte de degrau. Basicamente, ele é o nosso circuito natural com a fonte, né? Onde a gente tem uma resolução de duas partes, ou seja, a gente tem a nossa resposta transitória, no qual foi falado anteriormente, que depende das condições iniciais, ou seja, a gente pode resumir na resposta natural. A gente tem a resposta de regime permanente, ou seja, que mostra o comportamento do circuito depois de um longo tempo, tendendo a um valor constante. A gente pode falar esse valor aqui como o nosso valor da nossa fonte. E a solução completa vai ficar essa. A solução completa vai ficar a nossa resposta natural juntamente com a nossa resposta forçada. Falando um pouco mais sobre as nossas aplicações práticas de circuitos RLC. Os circuitos RLC são essenciais, como dito anteriormente, em muitas aplicações de filtros que removem os ruídos e selecionam frequências, osciladores que geram sinais periódicos e sintonizadores de estação de rádio. Né? E partindo para o nosso exemplo, considerando um circuito RCL paralelo com os seguintes parâmetros: um resistor de 50 ohms, um indutor de 10 N e um capacitor de 1 microfarad. Além disso, as condições iniciais são uma corrente de 2 A, uma tensão de 10 volts e temos também uma fonte de corrente de 1 A. É pedido que calcule a corrente que passa pelo indutor e também que a gente refaça esses cálculos com resistores diferentes de 25 e 100 ohms. Partindo para os nossos cálculos, temos que aplicando as nossas condições iniciais e substituindo naquela nossa equação dada no início da nossa apresentação, resultamos na seguinte operação, no seguinte resultado. S ao quadrado mais 20S mais 100 igual a zero. Se a gente fizer uma báscara dessa equação, nós obtemos raízes duplas reais e iguais. Ou seja, a gente tem uma resolução criticamente amortecida, certo? Com esse resultado, no qual a gente tem essa equação aqui, essa equação aqui bem abaixo. E partindo para os resistores, claro, não vou mostrar aqui os cálculos porque ficaria muito grande, mas mostrando um pouco mais sobre a parte da resolução, que é a parte interessante. A gente obtém agora raízes diferentes, ou seja, raízes distintas. No caso, ela vai caracterizar um regime superamortecido. E a gente aplicando um resistor igual a 100, temos também características distintas, no qual são raízes complexas, e assim a gente tem um regime superamortecido. Bom, tá aqui em resumo as nossas resoluções, e é isso. Desculpa ser um pouco mais corrido, mas o tempo é curto. E é isso, muito obrigado pela sua atenção e tenha um bom dia.